Nosso programa 30 Minutos hoje debate um dos temas mais importantes que está em foco hoje no Brasil e no mundo, que é o meio ambiente. Depois de todos os acontecimentos com a nossa Amazônia, as populações começam a se unir pensando no futuro. Será que nós demoramos muito ou ainda dá tempo? Quem vai comentar isso conosco é o consultor de meio ambiente, nosso amigo, professor Horácio de Almeida Pires. Tudo bem, Horácio? Olá, Walter. Tudo bom? Agradeço o convite. Uma honra estar aqui. Estou relembrando esse tempo antigo, né? A questão ambiental agora forte, presente como nunca, né? Sim. O mundo está de olho. O mundo está de olho e eu acho que não só o mundo, Walter, mas individualmente, cada pessoa agora, graças a essa mídia, né? Graças a essa tecnologia, hoje no celular já, no dia que ele falou ou que o outro falou, já estamos todos, isso é muito importante, essa revolução tecnológica é muito importante para ver as coisas acontecerem, né? Eu acredito que isso há 10 anos, quando eu estava começando lá, 10, 15, 20 anos atrás, mais de 20 anos atrás, não seria tão impactante como foi como está sendo esse momento hoje, né? E veja, chegou na Amazônia, a Amazônia, que não é só o Amazonas brasileiro, nós estamos falando da Amazônia, é uma coisa assim, no meio ambientalista e até estudos, a complexidade de tudo isso, a importância ainda está se descobrindo coisas, negligenciar e dizer vamos, sei lá, negligenciar isso tudo é um perigo muito grande, né? Então, eu acredito que o momento não gostaria que chegasse, de maneira nenhuma. Eu preferia que isso não estivesse acontecendo, né? Mas na sua avaliação, esse momento é crítico ou esse momento já existe há muito tempo, agora resolveram dar mais ênfase ao barulho aí, principalmente que a gente vê algumas emissoras batendo de frente de vez com o presidente Bolsonaro? Então, é crítico, sim. Isso não é uma coisa que eu até escrevi alguma coisa assim, não é nem de esquerda nem de direita, não é o momento de brigar com ideologias, uma vez que o meio ambiente é para o rico, é para o pobre, vai sofrer mais o pobre, já tem sofrido mais o pobre, mas tudo bem, o rico vai acabar sofrendo também. Não importa se é de esquerda ou de direita, ou qual é a sua ideologia, o meio ambiente é para todo mundo, não tem, você precisa respirar, você precisa beber, você precisa comer, você precisa... E o interessante é que quando chegou a questão de desenvolvimento sustentável, isso ficou mais... chegou na mesa de CEOs, né, Chief Officers, né, e eles começaram a ver que é evidente, se eu... na ponta do lápis a somatória está dando, lá na frente está dando negativo, o meu negócio vai parar, eu vou deixar de produzir alguma coisa, ou vou deixar de ganhar alguma coisa. Deixar de ganhar é uma lei no capitalismo que não pode existir. Então, voltaram, vamos analisar tudo isso. Podemos continuar ganhando dinheiro e fazendo um capitalismo, mas que ele seja sustentável, inclusive garanta as futuras gerações. O que a gente está vendo no Brasil hoje, infelizmente, eu acho uma bobagem tão grande, brigar com a ideologia, tudo bem, brigue com a ideologia, mas salve a ecologia, ao contrário. Então, isso... Quando você viaja pelo mundo, quando eu falo que ele viaja pelo mundo, porque o Horácio já conheceu, acho que até mais do que eu, o mundo, muitos países que você já esteve. As pessoas veem realmente o Brasil aí como esse pulmão, é assim visto, ou nem sabe que aqui nós temos a Amazônia? O povo em geral, não o político, as pessoas que cuidam de meio ambiente. Olha, você falou de viajar muito, então porque para falar o mundo, a gente tem que dividir locais diferentes. Em locais diferentes, né?
Eu concordo que na época que estamos falando dessa grande viagem de volta ao mundo que terminou há 30 anos atrás, eu concluí essa viagem há 30 anos atrás. Você há de convir que em alguns lugares do mundo o Brasil é Pelé, ponto final. E Santos, naquela época. Só para falar... Tudo bem, não sendo Corinthians, tudo bem. Muito bem. Mas a questão ambiental, então, eu já tinha, de uma certa forma, concluído essa viagem, porém, o recurso dos idiomas, você sabe, eu tenho o recurso dos idiomas, e com a mídia eu continuo visitando o mundo que viajei. Sim, o meio ambiente, o Brasil, o Amazonas e tudo que ele tem, tudo que ele representa, não se encerra só no futebol e nem no carnaval, no samba e na nossa beleza feminina, entendeu? Ele é lembrado também por conta... Tanto é que você viu como a resposta foi foi rápida. Tudo bem que são incêndios que costumam acontecer e a história do planeta, se pegar um cientista aqui, ele vai falar, não, mas o planeta já pegou fogo tudo, já fomos uma bola de fogo, já fomos uma bola de gelo, certo? E essa dinâmica científica aí provada de queimou, fica o humus, tal, vai brotar de novo. Quanto a isso, tudo bem. Isso é uma dinâmica natural. Agora nós estamos falando do seguinte, nós estamos falando das consequências para o ser humano, não para a história natural do planeta. Para a história natural do planeta, ele não está nem aí o planeta. Queima, gela, vamos que vamos. Agora, para o ser humano, o outro veio discutir comigo dizendo, mas a Amazônia emite monóxido de carbono, CO2, a Amazônia emite, a floresta emite CO2. E, sim, emite o CO2 de árvores, verde, com gotículas de água. Nós estamos falando de que o que está provocando tudo isso e outras coisas, aquecimento global, caímos nisso, é o monóxido da queima de petróleo e outro, enfim, da indústria que não é sustentável. Isso tudo, o mundo inteiro, hoje está nas escolas, está nos noticiários, tal. Isso aconteceu na China. A China foi, o governo chinês consegue encobrir uma série de coisas, tal, mas o próprio povo percebeu que não dá. Quando você anda numa China que teve 15% de PIB, enorme crescimento, tá lá. A China que eu conheci em 82, 83, Walter, as fotos que eu tenho, que você viu algumas, inclusive, essa China, quem nasceu naquela época não viu essa China que eu tenho foto. Hoje tudo nublado, inclusive. Meu Deus do céu. E aí, olha o paradoxo. O país que, depois de todo esse crescimento, é um dos países que mais investe em meio ambiente. Porque ele percebeu que, peraí, eu tenho tudo e é temporal, vai durar até 10 anos. Não pode. O que é mais rápido na degradação do meio ambiente? Por exemplo, o desmatamento, as queimadas, ou o que a população cria de dejetos e joga pelo meio ambiente em todo mundo? Então, essa é a pergunta que já está respondida, né? Então, veja, eu falo essa frase há muito tempo e percebo isso há muito tempo, chama estilo de vida. E coloquei isso mesmo em meio ambientalistas. O estilo de vida. Isso, estilo de vida, e digo de onde vem, onde eu estudei. Um falecido filósofo norueguês chamado Arne Næss, que escreveu Ecofilosofia, cunhou o termo e desenvolveu um trabalho e que está em repouso, digamos, né? Inclusive tem a ver com aquela que eu te falei do Fritjof Capra, que era interessante que todo mundo assistisse O Ponto de Mutação. É um filme que vai ilustrar muito. Então, Walter, todo esse conhecimento, toda a produção desse conhecimento, ela é muito importante, né? Você fala, por exemplo, do plástico, né? Que quando você joga um plástico na terra, no rio e tal, que ele leva milhões para se decompor. Isso é mais prejudicial do que as queimadas, ou a queimada, ou você não dá para falar assim, nenhum nem outro, os dois são muito ruins e não dá nem para avaliar qual que é pior ou menos ruim? É o que eu falei, o estilo de vida do ser humano, né?
nosso estilo de vida, e mesmo entre os ambientalistas que eu estava falando, não muda muito. Pode até ser sustentável, mas continua sendo o mesmo. Então nós somos culpados por uma série de coisas que a gente deu por certo, que é dessa maneira, é assim, o assado, né? E as consequências, né, na ponta do lápis, lá na frente, você vai ver que, peraí, eu estou perdendo com isso, nós estamos perdendo com isso, entendeu? Então, não é só... o estilo de vida implica o quê? Olha, tem uma coisa que está dormindo no mundo, porque muitos não querem que isso... Muitos não. Muitos de poder não querem que isso venha. O ciclo de vida das coisas. Quando você para pensar no ciclo de vida de um bottom que você tem, ou de um plástico produzido para alguma determinada coisa, ou do meu sapato, ou da minha calça, ou da minha... Quando você para ver o ciclo de vida, tudo que envolveu a produção disso, de qualquer coisa, Walter, você, como eu, você cai para trás e fala, meu Deus, e agora? O impacto é muito grande, o impacto negativo é muito grande. Mas aí você pode me perguntar, mas aí vamos fazer igual os índios? Vamos voltar a viver igual os índios? Walter, te anuncio o seguinte, que se não voltar a viver por bem, vai voltar a viver por mal. Muito bem. Nós estamos aqui entrevistando o professor Horácio de Almeida Pires. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos a falar sobre o nosso meio ambiente. Até já. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais! Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Ei, quer saber como escolher a sua escola de inglês? Não pergunte pro boneco do posto. Não pergunte pra esse monte de gatos da sorte. Não pergunte pra essa estátua. Nem pra esse cara sem boca, né? Não pergunte pra essa boneca havaiana, pra essa turminha aí ou pro rapaz dessa foto. Mas esse balão de barba vai saber, né? Nah. Pergunte pra quem já faz IASIG e faça a escolha certa. Agora no IASIG você pode falar direto com nossos alunos e pais de alunos, tirar suas dúvidas e descobrir todos os motivos para estudar inglês aqui. Fale com a gente, fale com o mundo. IASIG, você cidadão do mundo. Welcome to Bilingual School, Brasil-Canadá, São Caetano do Sul. Aqui as turmas são formadas reduzindo o número de alunos na educação infantil com apenas 16 por classe, garantindo atenção individual a todos, infraestrutura com berçário exclusivo e atendimento diferenciado, enfermeiras fisioterapeutas com horário amplo. Avenida Presidente Kennedy 1715, Santa Paula, São Caetano do Sul. Ligue 4318-5818 ou 99555-4400. Brasil-Canadá, educação infantil e bilíngue. Nosso entrevistado de hoje é gestor ambiental, professor, foi secretário de Meio Ambiente de São Caetano. E olha, é um tema até bom para falar. Quando as pessoas falam, mas meio ambiente em São Caetano precisa de uma secretaria de meio ambiente? Por que nós temos que defender uma secretaria de meio ambiente em São Caetano, Horácio? Olha, Walter, a Secretaria de Meio Ambiente, ela
pode, para São Caetano, pode, inclusive esse modelo que aí está hoje, é uma proposta minha já de tempos atrás, né? Não conseguimos fazer no governo Paulo Pinheiro por uma série de motivos ocultos e alheios à nossa vontade, mas a vontade era ser feito. Bom, se fez agora, não fez ainda no modelo como deveria ser mesmo, mas está aí, né? Mas então uma secretaria, às vezes, ela tem um viés muito político, né? É um cargo, é mais uma, enfim, não acredito que o São Caetano, no contexto geográfico... Mas qual que seria o objetivo primeiro? Então, São Caetano fica assim, aquilo que eu falei, São Caetano, a gente tem legislação ambiental federal, estadual e a municipal, né? Atendendo essa legislação, já está de bom tamanho. São Caetano, por exemplo, eu diria que aperfeiçoar o sistema de coleta e reciclagem do município. Continua igual. Há 8 anos atrás estava assim, está igual. Por exemplo, olha o paradoxo. Enquanto alguns lugares estão tirando o saco plástico, São Caetano gasta 4, 5 milhões por ano para entregar saco amarelo para reciclagem para o morador. São um dos únicos lugares no mundo que entrega saquinho para reciclar. Olha, mas se é para reciclar, por que eu vou entregar? Eu vou gastar dinheiro com plástico, com saco, para reciclar? Não tem lógica, é um contrassenso, é um paradoxo, inclusive. Se eu tiro a coleta do lixo comum, como conseguimos no Paulo Pinheiro, ele terá mais um dia. As pessoas têm que começar a pensar o lixo é a responsabilidade dela. Não adianta sermos aí mimados, um município de mimados que não, o governo faz tudo. A que custo? Está aí a taxa do lixo aí, querendo acharcar o povo, justificando a taxa do lixo, né? Então, é um povo mimado, que acaba aceitando, uma parte acaba aceitando. Então, se tirou a coleta naquele dia só lixo reciclável, se o morador colocar, quem coleta já sabe que naquele dia só lixo reciclado, ele percebe se tem diferença, e o morador vai usar lá uma caixa de papelão usada que ele tem, um saco plástico que ele pegou de alguma outra coisa, o que ele puser, como ele dispor, aquilo é o reciclado. Assim faz sentido. Agora a pergunta, é insustentável. 5 milhões, 4, 5 milhões para entregar saquinho amarelo, é uma incoerência. Isso devia fazer parte de legislação. Licenciamento ambiental em São Caetano. Tentamos, encaminhamos e ficou aí. Aí você vai falar, Horácio, tem interesses? Tem alguns interesses que... Essa é a história no planeta, não só na linha ambiental, mas em outras esferas também, né? Dá para simplificar também ou não? Eu acho que, assim, os interesses? Então, eu nomeei de ocultos. São interesses ocultos. Não vou aqui dar nome a um e outro agora. Não o nome da pessoa, mas qual o interesse? Por exemplo, habitacional? Exatamente. Um pseudo-crescimento que lá na frente degrada. Quando eu digo lá na frente, eu posso já não estar mais aqui, minha filha, meus netos, eu não sei. Quem vai ver essa depreciação do município com interesses de um progresso selvagem enfim. Então, são vários interesses, né? O imobiliário. Eu tive amigo aqui, amigo, que eu não posso dizer mais amigo, arquiteto e que vinha no impulso. Quando eu defendo que não se constrói mais na cidade coisas que não têm capacidade de suporte, o cara fala, vai morar na Amazônia, o que você está fazendo aqui? Eu nasci aqui, o cara me manda eu morar na Amazônia porque eu estou defendendo uma cidade sustentável, né? Continuando no que pode ser feito a cidade, eu prefiro deixar para você projetos que eu vou oferecer e que eu vou te mostrar, e não para esse governo, e não falar aqui agora, porque vai ficar registrado. Mas o registrado da cidade, a gente tem que caminhar. Eu ouço bastante as pessoas falarem sobre os problemas de árvores da cidade, inclusive de podas. Como vocês veem essa questão das podas? Então, aí vamos voltar 8 anos atrás,
o primeiro semestre de governo houve uma traição interna que cortaram 14 árvores lá. Agora, a dinâmica de árvore em centros urbanos, o Walter, mudou muito. Então, quando a Rede Globo veio lá, que ninguém ia falar, eu vou lá falar. Não fui eu que cortei. Quem cortou foi o Dorival, que era Serviços Urbanos. Serviços Urbanos. Foi lá e fez o crime. Não era para fazer, era para conversar, era um outro modelo. Inclusive, era chamar a mídia para falar, nós vamos tirar 14 e vamos plantar 140 na região. E vamos alargar a via, não porque é para a GM, mas porque é para o município. E aí depois veio mobilidade urbana, para o município. Ali parava muito carro ali, muito trânsito. Queima de combustível à toa, parado, isso já é do brasileiro, né? Ficar em trânsito, queimando combustível, um bem preciosíssimo, poluindo o meio ambiente, e nós temos que respirar. Então, se você pode evitar isso em mobilidade urbana, dá fluxo, queima combustível, mas não fico aqui respirando. Então, isso foi feito lá. A árvore em centro urbano, ela tem um prazo, ela tem um tempo de vida e por uma série de fatores, inclusive a poluição, ela não vai durar a vida inteira. 80, 100 anos. Então, quantas árvores tem caído aí em São Paulo? Caiu aqui. Você vê árvores... Outra, o sistema de poda. Nós queremos árvores, nós falamos poda. Você corta em cima, enfraquece a raiz embaixo. Né? Quem estudou um pouquinho de biologia, quem viu, sabe da dinâmica de uma árvore. Ela tem a copa dela e a raiz dela. Você corta em cima, enfraquece aqui, e assim vai, entendeu? Quando tem árvore que cai, que você vê que a raiz dela é rasa, não teve profundidade. E é estranho também quando faz a poda, porque eles vão lá e só cortam o lado da rua, né? Só o lado dos fios. Aí é a poda da Eletropaulo. Nós temos esse problema com a administração pública. De quem é a competência para a poda? Aí vai para... empurra para a Eletropaulo, porque tem um custo tudo isso, né? Tem um custo tudo isso. Então Mas não dá para ficar esperando a Eletropaulo, então a gente precisa fazer, né? Alguns é responsabilidade da Eletropaulo e não se atreva a mexer lá. Porque o teu funcionário pode correr risco. E o funcionário da Eletropaulo, ele é preparado, ele sabe o que ele está fazendo, né? É responsabilidade. Mas eu acho que essa dinâmica de conversa, na época eu tive conversa com o pessoal da Eletropaulo, só não entendi porque eles não deixaram, e foi assim uma coisa meio que fim de mandato também, não quiseram atender. Ali na rua João Pessoa, onde a gente falou dessas árvores que foi São Caetano, foi para... Agora é a rua Samuel Klein, né? Samuel Klein, tá bom, também concordo, pode mudar o nome. Mudaram o nome. Klein, né? Nossos parques são muito de eucaliptos. É normal isso nos parques pelo mundo? Então, houve uma época de que se vendeu eucaliptos com uma ideia tal, mas e depois viram que o estudo em meio ambiente é muito complexo, né? Mas os estudos em meio ambiente provaram que essa migração de espécies não dá certo. Então, se aqui é Mata Atlântica, não adianta vir com coisa da África ou da Austrália, que é da Índia, os ficus que se empolgaram e encheu a cidade de ficus. Está aí, está o resultado dos ficus. 100 anos atrás, volta. É isso que eu digo, né? O que se faz hoje é o que nós vamos colher lá na frente. Mas o eucalipto, ele tem alguma coisa de melhorar o ar realmente? Não tem nenhuma diferença? Não, melhorar o ar nosso não são... Árvores vão ajudar com o seu serviço ambiental em muitas coisas, mas em centros urbanos, não digo que vá melhorar o ar. É um pouco perigoso afirmar isso, entendeu? Não dá, porque... Nós teríamos que ter uma floresta aqui, entendeu? Para captar todo a queima de monóxido de combustível, a queima enfim. Na árvore não é isso. Então, o perigo também do eucalipto foi que ele chupa, ele é capaz de secar uma nascente. O eucalipto, ele bebe muita água. Ele seca nascentes. Inclusive, a experiência de eucaliptos no norte do Brasil, no nordeste do Brasil, de gente humilde lá de sítio, falando, mas sumiu, cadê minha água? Cadê minha água? Já não era pouca. Vai ver, está cheio de eucalipto e tal. Por quê? Porque foi aquela ideia de ganhar dinheiro com a madeira. É rápido. O eucalipto é rápido. Então, você vai por aí. Interesses não sustentáveis. É uma visão de quero ficar rico agora. Preciso do dinheiro agora. Tem custo esse dinheiro agora. Tem.
A gente vê que sempre se fala alguma coisa que tem que ter planejamento, que tem que ter estudo, que tem que ter a participação da população, precisa de ter educação, precisa de ter preparo. Como que a Secretaria trabalha isso junto com a Secretaria de Educação, Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Educação, para fazer um trabalho de longo prazo, para quando a criança estiver lá no momento correto, ela já saber assim, ela não vai poder fazer coisa errada porque ela está... Assim, tem essa ligação entre as duas secretarias? Não só as duas secretarias, em um dos artigos aí, eu acho que mais recente, aliás, agradeço a oportunidade, porque de uma certa forma eu também estou lavando minha alma com o que eu estou podendo falar e ver publicar. Walter, eu falei que meio ambiente, eu já passo de secretaria, mas ela tem que estar ao lado do gabinete, do prefeito, do governador, do presidente, tem que estar ao lado. O prefeito, o governador, o presidente, ele tem que conversar com o meio ambiente para tudo e em tudo. Então, o meio ambiente, o desenvolvimento depende de meio ambiente. A educação, não tenha dúvida, Walter, a educação depende de você mostrar o meio ambiente para a criança, inclusive, que está ali. Você vai falar de alimento orgânico, você vai falar de um ar puro, você vai falar de estilo de vida, entendeu? Que mais? Na saúde, quanto custa, eu escrevi aí, quanto custa um alimento, um ar e uma pessoa doente por questões ambientais? E hoje, você pega Paulo Saldiva na televisão falando das queimadas e da questão da poluição e de monóxido. Há quantos anos ele vem falando? Dá espaço para ele falar, fale mais. Agradeço o espaço do seu jornal, que vem fazendo educação ambiental, já te falei. Então, em todos os setores, meio ambiente tem que estar junto ao lado. Você não pode sair num voo livre, querer fazer coisas sem conversar com o meio ambiente. E não que é minha praia. Não é minha praia. É a minha, é a sua, é de todo mundo. Muito bem. Entendeu? Estamos chegando no final do nosso programa. O Horácio também está escrevendo no Jornal ABC Repórter seus artigos. Você pode acompanhar, veja no site do Jornal ABC Repórter. E, por favor, traga essas ideias. Eu acho que é importante a gente mostrar para a população, não é educar, mas pelo menos dar informação para que as pessoas tenham uma ação diferente no seu dia a dia. Correto? E essa questão do saquinho amarelo logo vai acabar. Obrigado pela participação, Horácio. Ô, Walter, eu que agradeço. E, enfim, essa é uma oportunidade única. Eu gostaria de falar muito mais, mas você vê, eu tenho uma questão também que o senhor é advogado, doutor, eu tenho que ter cautela com o que eu falo, porque eu quero continuar minha vida tranquilo, sabe? Então, mas agradeço essa oportunidade e parabéns pelo seu trabalho. Muito bem. E por essa mas aqui oportunidade. Não tem censura. Vamos lá. Obrigado pela sua participação. Não esqueça que pior do que não ler jornal é ler apenas um jornal. Por isso, leia o jornal ABC Repórter. Até mais.